Recomeçar depois dos 60 não é um milagre reservado a quem tem dinheiro, saúde perfeita ou uma história bonita para contar. O mais importante, e o que quase ninguém diz, é que o recomeço começa quando a gente percebe que ainda está vivo por dentro, mesmo que tudo por fora pareça repetido. E foi exatamente isso que aconteceu com Dona Helena. Ela não acordou um dia com coragem. Ela acordou com uma espécie de silêncio pesado que não era tristeza escancarada, era um tanto faz perigoso, aquele cansaço que faz a gente aceitar o fim antes do fim. E quando isso se instala, não é a idade que assusta. É a resignação. Helena tinha acabado de completar 60 anos, e pela primeira vez, a vida pareceu ficar pequena demais dentro dela. Ela não fazia planos, não sonhava, não se animava nem se revoltava. Apenas seguia. Acordava no mesmo horário, fazia um café simples, sentava na mesma cadeira e olhava pela janela como quem assiste um filme que já sabe como termina. No espelho da sala, via uma mulher comum, cabelo preso sem vaidade, roupa confortável, olhar cansado. Não era feia, não era bonita. Era invisível. E talvez essa invisibilidade fosse a história inteira. Durante décadas, Helena viveu para ser útil. Cuidou dos filhos, do marido, da casa, das demandas, das dores alheias, da sogra doente, do que aparecia, do que ninguém queria. Sempre teve a sensação de que seu valor vinha de sustentar tudo. Só que um dia o marido foi embora. Não por morte, mas por desistência do casamento, e levou com ele mais do que roupas, levou a função que Helena acreditava ter. Os filhos cresceram, mudaram de cidade, seguiram a vida. Amavam, sim, mas à distância. Ligavam quando lembravam, respondiam quando dava. E Helena ficou na mesma casa, com os mesmos móveis e o mesmo silêncio, como se a casa tivesse virado um lugar de espera sem data. Os dias eram iguais, almoço sozinha, televisão ligada para preencher o ar, caminhada curta até o mercado, boa noite para ninguém. E quando alguém perguntava: e você, Helena, como está? Ela respondia no automático: vou levando. Só que dentro dela existia uma pergunta que ela nunca ousou dizer em voz alta, porque parecia egoísmo, parecia drama, parecia ingratidão. Mas era uma pergunta simples e cruel: é só isso? No dia do aniversário de 60 anos, Helena fez um bolo pequeno. Não porque esperava visita, mas porque achava que precisava marcar a data de algum jeito, como quem coloca um ponto final com educação. Acendeu uma vela, não pediu nada, só pensou: já passou. Quando apagou, sentiu uma tristeza mansa, silenciosa e perigosa. Não veio choro. Veio desistência. Aquela sensação de que o resto da vida seria apenas a repetição do que já estava acontecendo. Dias depois, no mercado, uma conhecida encontrou Helena e soltou uma frase que parecia inocente, mas entrou nela como espinho. Helena, e agora? 60 anos, né? Agora é descansar. Já viveu o que tinha que viver. Helena sorriu por educação. Só que, naquela noite, sentada na cama, a frase ficou ecoando, repetindo como martelo: já viveu o que tinha que viver. E, pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu algo diferente. Não era esperança ainda. Era incômodo. Uma irritação estranha, como se alguma parte dela se recusasse a aceitar aquele veredito. Quem decidiu isso? Porque alguém achava que a vida tinha prazo de validade. Porque ela mesma estava concordando. Ela olhou para o teto e sussurrou uma frase simples: ainda estou viva. E aquela frase, do tamanho de um grão, abriu uma fresta. No dia seguinte, Helena acordou e, pela primeira vez, não ligou a televisão. Ficou em silêncio. E, nesse silêncio, fez uma pergunta que mudou a direção dos dias. Se eu pudesse recomeçar, o que eu faria? Ela não tinha resposta. Mas teve algo mais raro: vontade de descobrir. E isso, para quem estava no automático há anos, era quase uma revolução. A pergunta ficou rondando sua cabeça pela semana inteira. E ela percebeu uma coisa que doeu: quando a gente passa muito tempo vivendo para os outros, desaprende a responder sobre si. O que eu gosto? O que eu quero? O que ainda me faz sentir viva? Helena não sabia. E isso a assustava mais do que a idade. Numa manhã, passando pelo espelho da sala, ela parou e olhou para o próprio rosto com mais atenção do que de costume. As marcas do tempo estavam ali, como em qualquer pessoa. Mas a frase da mulher do mercado voltou: agora é descansar. E Helena, olhando para si, murmurou: quem decidiu isso? Não houve resposta, mas houve raiva. Uma raiva silenciosa, contida, que não faz cena, mas empurra. 2 dias depois, um papel apareceu na caixa de correio. Folha simples, impressão comum.
Aulas de artesanato. Iniciantes. Centro comunitário do bairro. Aberto para todas as idades. Helena segurou aquilo como quem segura um convite perigoso. Artesanato. Pensou com desdém. Isso é coisa de gente sem o que fazer. Jogou o papel sobre a mesa. Só que o papel ficou ali. E às vezes certas coisas ficam como se estivessem esperando a nossa coragem chegar. Na manhã da aula, Helena acordou decidida a não ir. O medo veio em frases prontas. Vou ser a mais velha. Vão me olhar estranho. Isso não vai mudar nada. Já estou velha demais para começar. Ela vestiu a roupa, tirou, sentou na cama, levantou, fez aquele vai e volta cansativo de quem desiste antes de tentar. Até que aconteceu algo simples. Ela se cansou de desistir. Pegou a bolsa e disse em voz alta, como um acordo consigo: se for ruim, eu volto. O centro comunitário era simples. Nada elegante, nada inspirador à primeira vista. Mas tinha gente. Gente comum. Rostos cansados. Histórias escondidas. Helena entrou devagar, quase pedindo desculpas por existir. Uma mulher sorriu. Primeira vez. Helena assentiu. E a outra respondeu com naturalidade: fica tranquila. Aqui ninguém sabe nada direito. Aquilo caiu como alívio. Sentada à mesa, Helena pegou o material com mãos trêmulas. Não era tremor do corpo. Era tremor de insegurança, de quem não se permite errar porque viveu muito tempo tentando agradar. Cada ponto torto parecia uma confirmação. Tá vendo? Você não serve. Ela murmurou algo como acho que não levo jeito. A instrutora respondeu com calma: ninguém leva no começo. E foi aí que Helena entendeu uma coisa poderosa. Ela não precisava ser boa. Ela só precisava começar. Durante aquela hora, algo raro aconteceu. Helena não pensou nos filhos, nem no ex-marido, nem na idade, nem no futuro. Pensou apenas no que estava fazendo, ali, naquele instante. E quando a aula terminou, sentiu algo que não sentia há muito tempo: leveza. Em casa, colocou o pequeno trabalho sobre a mesa. Era simples, imperfeito, mas era dela. Olhou como quem olha para uma prova. Eu fiz. Naquela noite, antes de dormir, a ideia veio mansa, mas brilhante. Talvez eu não tenha vivido tudo ainda. E, pela primeira vez em anos, essa ideia não cansou. Ela fez Helena respirar fundo. Se você está assistindo até aqui, já deixa sua inscrição e curte o vídeo, porque às vezes uma frase certa, no momento certo, é o empurrão que a gente precisava para não desistir da própria vida. E me diz nos comentários, qual foi a última vez que você fez algo só por você? Helena voltou ao centro comunitário na semana seguinte, mas dessa vez ela não entrou com aquela curiosidade tímida de quem está só olhando. Ela entrou com medo. Um medo diferente, mais afiado, daqueles que apertam o peito e deixam a gente sem saber onde colocar as mãos. Medo de estar se iludindo. Medo de não pertencer. Medo de perceber que aquilo tinha sido só um momento bonito e que, no fim das contas, a vida voltaria a ser o mesmo corredor silencioso, a mesma janela, a mesma sensação de estar do lado de fora da própria história. Ela sentou no mesmo lugar da aula anterior, tentando se misturar, tentando não chamar atenção, tentando ser pequena, como sempre foi. E foi aí que alguém ao lado falou um bom dia com uma naturalidade que desarmou a tensão. Era uma mulher um pouco mais nova, sorriso aberto, voz tranquila. Eu sou a Marta. Helena respondeu quase num sussurro: Helena. A conversa parecia simples, mas tinha uma coisa importante ali. Alguém estava falando com ela como se ela existisse. Você também começou agora? Marta perguntou. Helena assentiu. E completou, com uma honestidade que escapou antes que o medo segurasse: comecei, com 60. Marta sorriu como quem entende exatamente o peso daquela frase. Então estamos no mesmo barco. Eu comecei aos 55, achando que era tarde demais. Helena engoliu em seco. Aquilo abriu uma brecha de alívio. Talvez ela não estivesse tão sozinha quanto pensava. Talvez aquela sensação de recomeçar não fosse uma loucura particular dela. Talvez fosse uma dor comum, uma espécie de cansaço coletivo que muitas mulheres carregam por décadas e só depois percebem. Durante a aula, Helena começou a observar as outras mulheres. Algumas pareciam aprender mais rápido. Outras tinham mais segurança. Algumas riam alto sem medo de errar. E a comparação veio, como vinha sempre que ela tentava algo novo. Cruel, automática. Eu sou a mais lenta. Eu sou a mais velha.
Eu sou a que menos entende. Era como se dentro dela existisse uma voz treinada para diminuir tudo o que ela fazia. A mesma voz que, por anos, dizia que ela tinha que ser útil, tinha que ser perfeita, tinha que agradar. As mãos voltaram a tremer. Não era o material, era o peso da autoexigência. Helena murmurou para si algo que parecia discreto, mas era uma sentença: acho que eu não sirvo para isso. A instrutora, ouvindo de longe, respondeu sem dramatizar, como quem fala uma verdade simples: quem decide se serve ou não é quem continua. A frase ficou no ar, e por um instante Helena sentiu vontade de levantar e ir embora sem se despedir. A velha estratégia dela, quando se sentia inadequada, era sumir antes que alguém confirmasse o que ela já acreditava. Ela levantou, deu 2 passos, e parou. Olhou para a mesa. O trabalho estava ali, torto, inacabado, imperfeito. Exatamente como ela se sentia. E, pela primeira vez, em vez de vergonha, ela sentiu uma espécie de compaixão por si. Como se finalmente entendesse que todo começo é assim. Ninguém nasce pronto. Ninguém recomeça elegante. Recomeço é bagunçado. Recomeço é tremido. Recomeço é um eu estou tentando. Na saída, Marta chamou: posso caminhar com você? Elas foram juntas até o portão. E Marta, sem fazer drama, soltou uma confissão que mudou o chão de Helena. Eu quase desisti na primeira semana. Chorei em casa achando que eu estava passando vergonha. Helena olhou surpresa. Marta parecia tão firme, tão segura. Sério. Sério. Mas eu continuei não porque eu era boa. Eu continuei porque eu precisava de algo que fosse só meu. Algo só meu. A frase entrou fundo. Helena percebeu que essa talvez fosse a grande ferida que ela nunca nomeou. Ela sempre teve obrigações. Sempre teve gente precisando dela. Sempre teve tarefas. Mas algo só dela, ela nunca teve. E não era culpa de ninguém especificamente. Era um padrão. Era a forma como ela aprendeu a existir, sendo suporte, sendo bastidor, sendo a que resolve. Em casa, Helena colocou o trabalho novo ao lado do anterior e comparou. Não estava perfeito, mas estava melhor. E ela sentiu algo que não sentia há muito tempo: orgulho. Não do resultado, mas do esforço. Um orgulho silencioso, íntimo, que não precisava de aplauso. Era como se ela dissesse para si: eu voltei. Eu estou aqui. No dia seguinte, uma vizinha comentou, num tom de brincadeira que parecia inocente: você anda saindo bastante, Helena. Arrumou namorado? Helena quase riu, mas aquilo doeu um pouco, porque vinha carregado de julgamento. Como se mulher, naquela idade, só pudesse sair por um motivo aceitável. Ela respondeu simples: não. Comecei umas aulas. A vizinha riu. Ah, nessa idade. Antes, essa frase teria encolhido Helena. Teria feito ela se sentir ridícula. Mas alguma coisa tinha mudado. Ela não se encolheu. Pensou apenas: essa é a minha vida. Naquela noite, deitada, Helena percebeu algo importante. A pergunta que antes doía já não era mais: será que dá tempo? Agora era outra, mais viva, mais ousada: até onde eu posso ir? E é assim que o recomeço acontece, não quando tudo fica fácil, mas quando a pergunta muda. Se essa parte te tocou, escreve nos comentários uma palavra: coragem. Só isso. Às vezes a gente precisa se ver junto com outras pessoas para continuar. E se você conhece alguém que vive se diminuindo e achando que tudo já passou, compartilhe esse vídeo com ela. Helena não percebeu no mesmo dia, nem na mesma semana, mas alguma coisa dentro dela começou a mudar de ritmo. Antes, ela aguentava os dias. Agora, ela começou a esperar por alguns deles. Não por grandes acontecimentos, não por milagres, mas por pequenas coisas que, para quem vivia no automático, eram enormes. A próxima aula, a próxima tentativa, o próximo encontro com aquelas mulheres que carregavam histórias escondidas e mesmo assim apareciam. E aparecer, para Helena, sempre tinha sido a parte mais difícil. Numa tarde comum, a instrutora pediu que cada aluna levasse para casa uma peça finalizada. Helena olhou para dela com aquele olhar de quem procura defeito antes de procurar valor. Não era perfeita, claro. Tinha imperfeições que só ela enxergava. Só que, quando a instrutora pegou a peça nas mãos, fez uma pausa diferente, como quem respeita algo. Isso aqui ficou especial, disse, virando a peça com cuidado. Helena prendeu a respiração, pronta para ouvir um mas. Só que não veio mais. Veio outra coisa. Você tem capricho.
E capricho, hoje em dia, é raro. Helena sentiu o rosto esquentar. Não era vaidade. Era surpresa. Ninguém falava assim com ela havia anos. A maioria das pessoas falava com Helena como se ela fosse um detalhe funcional da vida, alguém que está ali para ajudar, servir, resolver. Ser elogiada por algo que ela fez por escolha, e não por obrigação, mexeu com um lugar antigo dentro dela. A instrutora continuou: se você quiser, dá para vender. A palavra ficou suspensa no ar como se não pertencesse ao mundo de Helena. Vender? Ganhar dinheiro com aquilo? Ter algo que fosse dela de verdade? A ideia parecia grande demais para uma mulher que passou décadas acreditando que tudo que vinha para ela tinha que ser merecido pelo esforço com os outros. O primeiro impulso foi o medo se fantasiando de prudência. Não exagera, Helena. Não cria expectativa. Isso é só um passatempo. Só que havia algo novo agora. Ela reconhecia a voz do medo. E reconhecer não elimina o medo, mas devolve a escolha. Ela podia obedecer como sempre, ou podia respirar e dar mais um passo. No caminho de casa, Helena ficou olhando a própria peça dentro da sacola como quem olha para um segredo. E, ao chegar, colocou sobre a mesa e ficou um tempo parada. Lembrou do aniversário de 60, da vela apagada, daquela sensação de já passou. Olhou para a peça e pensou, quase rindo sozinha: eu apaguei a vela como se fosse fim, e agora estou aqui, aprendendo a fazer coisa nova. A vida tem dessas ironias delicadas. Na aula seguinte, Marta chegou mais agitada. Vai ter uma feirinha no bairro mês que vem, disse, como se estivesse falando de algo comum. Coisa simples. Eu me inscreve. O estômago de Helena revirou. Feirinha. Mesa. Pessoas olhando. Perguntas. Dinheiro. Exposição. Tudo o que ela evitou por décadas. Helena tentou se esconder atrás de que legal, mas Marta olhou direto para ela. Você devia ir. Eu não sei se consigo. Helena falou baixo, como se o próprio desejo fosse proibido. Marta não discutiu. Só respondeu com uma firmeza calma: consegue sim. Nem que seja só para estar lá. A palavra estar bateu diferente. Helena sempre esteve ausente da própria vida. Ela esteve para os filhos, para o marido, para a casa, para o mundo. Mas estar para si, isso era novidade. Naquela noite, Helena pegou um papel e escreveu feirinha. E colou na geladeira. Quando fez isso, sentiu vontade de rir de si mesma, como se aquilo fosse ridículo. Só que não riu. Sentiu algo mais bonito: humanidade. Ela tinha direito de querer, direito de tentar, direito de existir para além do serviço. Nos dias seguintes, Helena passou a reservar um horário para trabalhar nas peças. Não como obrigação, mas como compromisso consigo mesma. E esse detalhe muda tudo. Porque obrigação pesa e cansa, compromisso com a própria vida dá energia. Ela começou a perceber como era diferente mexer as mãos com intenção. A casa continuava modesta, o silêncio continuava ali, mas o silêncio já não era vazio. Era espaço. Espaço para ideias. Espaço para planos pequenos e possíveis. Só que o medo, claro, não foi embora. Ele apenas mudou de forma. Ele aparecia de manhã, quando ela pensava: vou passar vergonha. Aparecia à tarde, quando ela via uma peça mais bonita feita por outra aluna e a comparação vinha automática. Aparecia à noite, quando ela deitava e lembrava das frases que ouviu a vida inteira: nessa idade, pra que isso? Você já viveu o que tinha que viver. E aí Helena começou a fazer uma coisa que nunca tinha feito antes. Ela respondia: não para os outros, para si. Quando o pensamento dizia: você é velha demais, ela devolvia: eu estou viva. Quando dizia: isso não vai dar em nada, ela devolvia: nem tudo precisa virar grande coisa para ter valor. Quando dizia: você vai ser motivo de piada, ela devolvia: se alguém rir, eu continuo. Era como se ela estivesse criando, aos poucos, uma voz nova dentro dela. Uma voz que não humilha, não desiste, não apaga a própria existência. Um dia, ela decidiu contar por telefone para um dos filhos. Não com cobrança, não buscando aprovação. Só contou, como quem compartilha um pedaço do próprio dia. Comecei umas aulas, e talvez eu vá participar de uma feirinha. Do outro lado, veio uma resposta meio distraída, com carinho, mas sem brilho. Ah, mãe, que bom, só não se cansa muito, tá? Anos atrás, Helena desligaria magoada. Interpretaria aquilo como desinteresse. Agora, ela desligou diferente. Entendeu uma verdade dolorosa e libertadora.
nem todo mundo vai perceber o tamanho do seu recomeço. E isso não torna o recomeço menor. Na semana anterior à feirinha, as alunas começaram a falar de preços, de materiais, de como montar a mesa. Helena ouvia e sentia como se estivesse tentando aprender um idioma novo. Ela fez contas, errou, refez. Pensou em desistir pelo menos 5 vezes. Teve um dia em que olhou para as próprias mãos e pensou: para que eu inventei isso? A velha Helena teria parado ali. A Helena nova respirou e continuou, nem que fosse só mais um pedacinho. Coragem, ela percebeu, não é um estado permanente. É uma decisão repetida. Na véspera da feirinha, Helena arrumou as peças numa caixa e dobrou o pano da mesa com cuidado exagerado, como se aquela dobra fosse capaz de segurar a ansiedade. Revisou tudo 2 vezes. Separou troco, uma caneta, um bloquinho. Sentou na cama e sentiu o coração acelerado como se estivesse prestes a fazer algo grande demais para alguém como ela. E, de novo, veio a vontade de ficar em casa. Ainda dá tempo de desistir, sussurrou para o quarto vazio. Mas uma resposta firme apareceu dentro dela, sem grito, sem drama: já fiquei tempo demais. Ela apagou a luz e deitou com o corpo cansado e a mente acesa. Não dormiu de primeira. Passou um tempo olhando para o teto, imaginando gente passando pela mesa, imaginando perguntas, imaginando vergonha. Depois imaginou uma cena pequena, alguém pegando uma peça e dizendo que bonito. E essa cena, por mais simples que pareça, fez a respiração dela ficar mais lenta. Porque o que ela estava tentando construir não era um negócio. Era respeito por si mesma. Se essa história está te lembrando de você, escreve aqui nos comentários: qual seria a sua feirinha da vida? Aquela coisa simples que você adia porque acha que já passou do tempo. E deixa um like para esse vídeo chegar em mais gente que precisa ouvir isso hoje. Se você conhece alguém que vive dizendo não dá mais, compartilha com essa pessoa agora, antes que ela aceite o fim antes do fim. A manhã da feirinha chegou mais rápido do que Helena gostaria. Ela acordou antes do despertador, com o coração acelerado, como se estivesse prestes a fazer uma prova que ninguém tinha pedido, mas que, ainda assim, parecia decidir alguma coisa importante. Sentou na beira da cama e respirou fundo. É só uma mesa, disse para si mesma. Só algumas peças. Só que ela sabia que não era só isso. Era a primeira vez, em décadas, que ela ia se mostrar. Não como mãe, não como esposa, não como cuidadora de alguém. Como Helena. As mãos tremiam enquanto organizava as peças na caixa. Dobrou o pano da mesa com cuidado exagerado. Revisou tudo 2 vezes. Pensou em desistir pelo menos 5. Ainda dá tempo de ficar em casa, sussurrou, e por um instante o corpo quase obedeceu. Mas algo dentro dela respondeu com uma firmeza nova, quieta, sem drama: já fiquei tempo demais. Pegou a bolsa e saiu. A feirinha era simples. Poucas barracas, pouca gente no começo, um movimento que parecia tímido, como se o bairro ainda estivesse acordando. Helena chegou cedo demais, e isso só aumentou o nervosismo. Montou a mesa em silêncio, observando os outros expositores. Pareciam saber exatamente o que estavam fazendo. Falavam com naturalidade, riam, ajeitavam produtos, chamavam pessoas. Helena sentiu aquele velho pensamento entrando com força: o que eu estou fazendo aqui? A sensação de ser deslocada, velha demais, inexperiente demais, voltou como uma onda. Ela ficou parada atrás da mesa, com o olhar preso nas próprias mãos, como se elas pudessem denunciar o medo. Tentou sorrir, mas o sorriso vinha curto, inseguro. O tempo passou devagar. Então uma senhora parou em frente à mesa. Pegou uma das peças e passou os dedos com cuidado, sem pressa, como quem toca um objeto que merece respeito. Foi você que fez? Perguntou. Helena engoliu seco. Fui. A palavra saiu baixa, quase pedindo desculpa. A mulher olhou de novo, como se quisesse confirmar o que sentia. Que delicadeza, disse. Dá para sentir carinho nisso. E naquele instante, algo se moveu por dentro de Helena. Não era orgulho ainda. Era alívio. Era como se alguém tivesse olhado para ela e visto mais do que uma mulher invisível. Visto intenção. Visto presença. Visto cuidado. Visto valor. A senhora deu mais uma volta pela feirinha. Helena ficou ali, tentando não se agarrar demais àquele elogio, com medo de ser só gentileza. Só que a mulher voltou. Parou de novo e disse com naturalidade: vou levar essa. Helena demorou um segundo para entender. Levar. Comprar. A senhora estava dizendo que queria pagar por algo feito por Helena.
A vida inteira Helena tinha feito coisas por obrigação, por dever, por falta de escolha. Agora alguém escolhia aquilo. Escolhia o que ela fez. Ah, claro, respondeu sem jeito, sentindo o rosto esquentar. Pegou o dinheiro com mãos trêmulas, entregou a peça e, quando a mulher foi embora, Helena ficou parada olhando para o vazio, como se o corpo não soubesse o que fazer com aquela sensação. Ela tinha vendido algo feito por ela. O dinheiro era pouco, mas o significado era enorme. Guardou a nota com cuidado, como quem guarda uma prova de que não estava louca por tentar. Eu consigo, murmurou. Não sabia exatamente o que, mas sabia o suficiente. Ela não era inútil, nem invisível, nem tarde demais. Marta pareceu animada, como sempre, e quando viu o rosto de Helena, entendeu antes mesmo de perguntar. Vendeu. Helena sentiu, ainda em choque. Vendi. Marta abriu um sorriso largo e abraçou Helena com força. Eu sabia. Viu? Você pertence aqui. A palavra pertence bateu fundo. Helena nunca tinha se sentido pertencente a nada que fosse só dela. Ela sempre foi o apoio de alguém, o canto de alguém, o bastidor de alguém. Mas ali, atrás daquela mesa, ela existia sem pedir permissão. Ao longo do dia, Helena vendeu mais 2 peças. Pouco, mas suficiente para aumentar a coragem. Conversou com pessoas, respondeu perguntas, sorriu sem forçar. O medo ainda estava ali, mas menor, domesticado. Ela percebeu uma coisa que mudou tudo. Coragem não é ausência de medo. Coragem é continuar apesar dele. Quando desmontou a mesa, o corpo estava cansado, mas a alma estava leve. Caminhou para casa com uma sensação nova, algo que ela não sabia nomear direito, mas que parecia respeito por si mesma. Em casa, colocou o dinheiro sobre a mesa. Não para contar, para olhar. E pensou, isso não é sobre artesanato. Fez uma pausa, sentindo o peito respirar diferente. Isso é sobre existir. Dormiu com cansaço bom e, pela primeira vez em muito tempo, dormiu sorrindo. No dia seguinte, Helena não virou outra pessoa. Não acordou confiante de repente. A rotina continuava simples, café na mesma mesa, casa modesta, silêncio. Só que o silêncio agora tinha outra textura. Não era vazio. Era espaço. Espaço para ideias, para planos pequenos, para possibilidades reais. Helena começou a reservar horários para produzir suas peças, não como obrigação, mas como compromisso consigo mesma. E isso mudou o jeito como ela se via. Quando os filhos souberam da feirinha, reagiram como sempre. Que bom, mãe. Que legal. Sem grande empolgação. Antes isso a machucaria. Agora não. Ela entendeu algo libertador. Os outros não precisam validar o que te salva. Com o tempo, as perguntas mudaram. Mãe, você vai de novo? Como você aprendeu isso? Tá vendendo bem. Não era um orgulho escancarado, mas era respeito. E respeito, para Helena, era novidade. Ela passou a guardar parte do que ganhava, não para enriquecer, mas para provar algo a si mesma. Pagou uma conta com o próprio dinheiro, comprou algo simples sem pedir opinião, decidiu por conta própria e percebeu, com clareza, independência não é sobre dinheiro. É sobre escolha. Certa manhã, ao passar pelo espelho da sala, Helena parou. O rosto era o mesmo, as marcas do tempo também. Mas o olhar não. Era um olhar presente. Ainda estou aqui, disse em voz alta, e dessa vez a frase não soou como tristeza. Soou como força. Meses depois, voltou à feirinha sem pedir desculpas por existir. Uma mulher parou diante da mesa e disse: admiro mulheres que recomeçam. Helena sorriu. Não explicou nada, porque não precisava. Ela sabia. Helena não ficou famosa, não enriqueceu, não virou exemplo em rede social. Mas conquistou algo maior, presença. Ela voltou a ocupar um lugar na própria vida e entendeu que recomeçar não é virar outra pessoa. É parar de abandonar quem você sempre foi. Se essa história tocou você, se inscreva no canal, porque aqui você vai ouvir histórias que acolhem, fortalecem e lembram que sempre existe um próximo passo, mesmo quando parece tarde demais. Deixe seu like. Isso ajuda essa mensagem a chegar a mais pessoas que precisam ouvir isso hoje. E me conta nos comentários, qual parte da sua vida você está pronta para retomar agora? O mais importante que Helena aprendeu, e que muda tudo para qualquer pessoa depois dos 60, não foi sobre artesanato, feirinha ou dinheiro. Foi isto: recomeço não é um evento grande, é um hábito pequeno repetido até virar vida. Porque tem gente que espera sentir coragem para começar,
mas a coragem, quase sempre, aparece depois do primeiro passo, não antes. Helena descobriu isso na prática, quando percebeu que aquela nota guardada da primeira venda valia menos como dinheiro e mais como prova. Prova de que ela podia ocupar um espaço no mundo sem pedir desculpas por existir. Nas semanas seguintes à feirinha, a rotina dela continuou simples, mas com uma diferença que só quem já viveu no automático entende. Helena começou a ter manhãs com intenção. Não era mais o que precisa ser feito para o dia passar. Era o que eu vou fazer hoje para o dia valer. Ela colocava um horário na agenda para produzir e tratava aquele horário com respeito, como se fosse um compromisso importante, porque era. Não com os outros. Com ela mesma. E, claro, nem todos os dias eram bons. Teve dia em que bateu aquela velha sensação de vazio, quando a casa parecia grande demais e silenciosa demais. Teve noite em que ela se pegou olhando o celular esperando uma mensagem dos filhos, e quando não vinha, a mente quase escorregava para o mesmo lugar de sempre. Ninguém liga, ninguém nota, eu não faço falta. A diferença é que, agora, ela reconhecia o caminho antes de cair nele. Ela respirava fundo e fazia uma coisa simples, levantava. Ia lavar o rosto, fazia um café, pegava o material e começava alguma peça, nem que fosse por 15 minutos. Porque ela entendeu que tristeza, quando vira rotina, vira prisão. E ela não queria mais morar na prisão do vou levando. Foi nessa fase que Marta apareceu com uma ideia que parecia pequena e acabou virando enorme. Você já pensou em ensinar o que você aprendeu para as novatas? Helena riu, achando absurdo. Eu? Ensinar? Marta insistiu. Você não precisa ser a melhor. Você só precisa lembrar como é começar com medo. Aquilo bateu fundo. Porque Helena lembrava. Lembrava muito bem. Ela lembrava do tremor nas mãos, da vontade de sumir, da vergonha antecipada, do pensamento de que era tarde demais. E, justamente por lembrar, ela tinha algo que muita gente não tem, jeito de acolher. No mês seguinte, uma senhora nova entrou na sala com o mesmo olhar que Helena teve no primeiro dia. Olhar de quem chega pedindo desculpas por existir. Helena viu aquilo e sentiu um aperto, não de pena, mas de identificação. Aproximou-se devagar e disse, primeira vez. A senhora sentiu, insegura. Helena sorriu, fica tranquila. Aqui ninguém nasce sabendo. E, enquanto dizia, percebeu que estava repetindo a frase que um dia salvou a própria coragem. Foi um momento estranho e bonito. Ela se viu, pela primeira vez, do outro lado da ponte. Aos poucos, Helena começou a notar mudanças que não apareciam em foto de rede social, mas mudavam a vida por dentro. Ela começou a andar com o queixo um pouco mais alto. Começou a escolher roupas com mais cuidado, não para agradar alguém, mas porque se olhava no espelho e pensava, eu mereço me ver bem. Um dia, entrou numa farmácia e comprou um batom discreto. Não era vaidade antiga voltando. Era presença. Era um sinal para si mesma de que ela estava, finalmente, se tratando como alguém importante. E então aconteceu algo que ela não esperava. Os filhos começaram a perceber. Não porque ela contou 1000 detalhes, nem porque ela cobrou atenção. Eles perceberam porque a voz dela ao telefone mudou. Helena já não falava como quem pede permissão para existir. Falava com calma, com firmeza, com vida acontecendo do lado de cá. Num domingo, o filho mais velho ligou e, no meio da conversa, soltou, mãe, você parece diferente. Helena fez silêncio por um segundo, e a vontade antiga era responder com ironia, para se proteger. Mas ela respondeu com verdade, eu estou me encontrando. Do outro lado, veio uma pausa. Depois uma frase simples, eu fico feliz. Não virou conto de fadas. Não virou família perfeita. Mas virou respeito. E respeito, para Helena, era um tipo novo de amor. No aniversário de 61, ela fez um bolo. De novo pequeno, mas dessa vez por escolha, não por falta de esperança. Colocou uma vela e, antes de apagar, olhou em volta. A casa ainda era a mesma. Os móveis, os mesmos. O silêncio ainda existia. Só que agora o silêncio não era abandono, era espaço. Ela soprou a vela e, pela primeira vez, pediu algo. Não pediu que a vida voltasse a ser como antes. Pediu que ela nunca mais voltasse a se abandonar. Na semana seguinte, Helena voltou à feirinha. Não para provar nada, não para mostrar para ninguém. Foi porque ela gostava daquele sentimento de estar no mundo. Vendeu algumas peças, conversou com pessoas, ouviu histórias. Uma mulher parou diante da mesa e disse, eu queria ter coragem de recomeçar. Helena sorriu com uma ternura firme e respondeu,
não espera a coragem chegar. Começa com medo mesmo. A mulher riu, como quem se reconhece. E, depois que foi embora, Helena ficou olhando para a rua, pensando em quantas mulheres viveram décadas acreditando que a vida delas era sempre depois, sempre quando sobrasse tempo, sempre quando os outros estivessem bem. E como isso era injusto. Helena não ficou famosa. Não enriqueceu. Não virou manchete. Mas conquistou uma coisa que vale mais do que aplauso. Ela se levou a sério. E quando uma mulher se leva a sério, o mundo inteiro muda de tamanho. Porque ela passa a existir com presença. E presença muda destinos. Se você chegou até aqui, eu queria te pedir uma coisa bem direta. Tem muita gente que assiste vídeos como esse, se emociona, mas não se inscreve e depois nem encontra de novo quando mais precisa. Então confere agora se você está inscrito no canal e ativa as notificações, para receber os próximos vídeos assim que saírem. E me conta nos comentários, qual é o seu primeiro passo que você está adiando porque acha que passou do tempo? Escreve só uma frase, do seu jeito. Se essa história te abraçou, deixa o like e compartilha com alguém que vive dizendo agora é tarde. Às vezes, uma história não muda o mundo inteiro, mas muda o dia de alguém. E, em certos dias, isso já é recomeço.